Olá, eu sou o Dr. Daniel Figueiredo, estamos aqui de volta no podcast Medicina do Futuro com uma entrevistada muito importante na minha vida, né? Porque nós estudamos juntos essa matéria de medicina preventiva, ela me ajuda muito. E a Adriana Ciravegna, uma das donas da Farmalab, eu acho que é a maior farmácia de manipulação de toda a nossa região aqui, e com uma ideia muito interessante de ajudar os médicos a fazer esse tipo de suplementação. A maioria das farmácias de manipulação tem uma tendência de ficar mais na parte de dermatocosméticos, né, nessa parte estética, e eles foram diferentes. Bem-vinda, Adriana. Obrigada. E queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse passado e esse presente da Farmalab. Boa tarde. Como o Dr. Daniel me falou, é uma honra, porque a gente gosta muito desse assunto. Falar sobre isso pra gente é muito legal, muito tranquilo, né? E a farmácia, na verdade, tem mais de 30 anos, é da família do meu esposo. Quem fundou foi a minha sogra, né? Então era uma drogaria de bairro, que a minha sogra na época tinha drogaria e laboratório de análises clínicas. E aí ela olhou para isso, a minha cunhada que formou comigo gostava muito da manipulação, e quando a Aline se formou, era assim, estava chegando as grandes redes, né? Então era aquela coisa que a drogaria tinha que se reinventar, e a Aline falou: mãe, então vamos investir na manipulação. E de lá para cá a gente vem investindo, e eu fui durante 10 anos da indústria farmacêutica. Então eu trabalhei para a indústria farmacêutica, né? Conheço o outro lado, eu sei o quanto a indústria contribui, a indústria é maravilhosa. E aí a gente veio um pouco estudar a parte da manipulação, da suplementação. E há 10 anos, agora desde 2014, a gente se dedica muito a essa questão, né? E a ideia era sempre assim, a gente foi entendendo que havia essa necessidade em Campo Grande. Então, na época que nós começamos a falar de suplementação, de medicina integrativa, não tinha uma farmácia que fazia em Campo Grande, né? Os médicos enviavam as receitas para fora, porque as farmácias não estavam preparadas para atender essa medicina. E a partir daí a gente foi estudando sobre isso, a Aline foi fazer pós do Lair, eu saí para outro lado para fazer pós de suplementação, vamos entender como é que é isso para a gente poder contribuir. E a gente entendeu que realmente esse era o papel da farmácia, né? Porque existem muitas moléculas no mercado, né? Então, assim, todo dia tem novidade, todo dia eu tenho alguém falando comigo: ó, chegou isso. Por quê? Porque o próprio fornecedor que fornece pra gente entendeu que a tecnologia é importante, né? Então vem evoluindo muito. Então tem aí 10 anos que a gente se dedica só à medicina integrativa, né? Basicamente, eu falo que na farmácia a gente não fala de doença, né? O nosso foco está todo em saúde, né? Para o paciente que realmente está buscando saúde, está buscando qualidade de vida, esse é o foco da farmácia. E a gente, com isso, vem contribuindo com os profissionais, né? Então, assim, o que eu uso, o que é melhor, qual que é a melhor forma farmacêutica, tem alguma coisa disso aqui que eu posso usar para esse paciente? Então, a gente tenta muito contribuir, se a gente não sabe, a gente vai atrás, estuda, busca para contribuir com o profissional que está fazendo a prescrição. A própria Aline fez o Lair comigo, lá em 2017. Né? Então, o investimento da farmácia em mandar alguém para fazer um curso de 2 anos do Lair, exatamente para compreender como que a gente vai usar, onde que a gente vai usar, a melhor forma de usar, por onde que vai absorver. E ainda por cima ter um gosto bom, né? Esse desafio, né? Eu brinco que a minha filha recebeu uma formulação e eu fui dar para ela e ela assim enlouqueceu, achou horrível aquilo. Minha filha é pequena, tem 7 anos, e achou aquilo assim a pior coisa do mundo. Eu falei: menina, com frescura, né? Dei de novo, fez a mesma coisa. Falou: não vai conseguir tomar, né? O custo-benefício não vai vale. Valer. Vou experimentar isso aqui, a dosagem é baixa, né, para criança, vou experimentar. Horrível. Era impossível. Era horrível, entendeu? Tinha um gosto assim de vômito. Então, realmente, coitadinha, ela tinha toda a razão, porque apesar de serem várias coisas boas, às vezes são coisas boas que não dá para usar tudo na mesma fórmula. Né? Não, e tem coisas que tem um sabor muito ruim. A gente, né? A gente trabalhou muito tempo isso na farmácia, de falar: olha, não pode sair nada sem experimentar, né? Porque você vai fazer um xarope para criança, alguém tem que experimentar, né? Porque a gente acha que tá tudo bem, que você colocou tudo o que precisava, né? Então hoje já tem ativos aí que a gente consegue diminuir, taste free, né? Que daí tem um sabor bem mais ameno, tal, mas mesmo assim às vezes é difícil. Então a gente fala isso, vamos experimentar para ver, e aí a gente vai padronizando mesmo os sabores, né? Então, chocolate vai bem, a criança gosta, frutas vermelhas. Então, esse é o intuito, porque eu falo o seguinte, que essa, doutor, é a medicina da personalização.
né? E é uma tendência que as pessoas busquem isso. Então, para um, vai muito bem, né? Ou um tolera muito bem aquele sabor e o outro não, ele odeia. E aí a gente vai ter que adequar. Esse é o nosso papel, né? O papel da farmácia de manipulação, né? E essa farmácia de manipulação no Brasil é muito interessante, porque, por exemplo, Portugal parece que só tem 2. Fora do Brasil, né, essa é uma prática que não é tão desenvolvida como aqui, né? A gente tem, por exemplo, Estados Unidos, a gente sabe que é um mercado fortíssimo de suplemento, mas muito vindo das indústrias, né? O mercado de farmácia de manipulação no Brasil, ele é muito desenvolvido. Ele está muito à frente, tanto é que a gente tem vários palestrantes de fora que vêm, né, e eles visitam as farmácias, porque realmente a gente tem, assim, um grau de desenvolvimento muito grande no Brasil. E esse congresso, soube que você chegou agora de um congresso que teve só de novidades farmacológicas? Esse congresso ele acontece todos os anos, né? É um congresso que é voltado para a farmácia. E aí ali eles lançam as novidades, né? Então, hoje o que a gente percebe é que todos, de modo geral, estão voltados para a tecnologia. Né? Então, assim, a gente fala, por exemplo, agora, está muito em alta de falar de moléculas lipossomais, né? Que são moléculas que têm ali um lipossoma mesmo em volta, que vai carrear ela melhor até o local de ação, né? Para que ela chegue lá muito mais efetiva, porque a gente sabe que todo o processo que o organismo faz, né, na metabolização desse fármaco interfere, né, nessa resposta final. Então a gente até trouxe isso, todas as moléculas lipossomais que tem no mercado hoje, por quê? Porque se a gente pode optar por uma molécula lipossomal, é muito melhor, né? Então a gente tem alguns exemplos, vitamina C, coenzima Q10, que a gente já tem na lipossoma, né, que é como se fosse essa molécula protegida, e aí ela consegue se ligar melhor ali no sítio de ação mesmo, para ter essa resposta de forma mais efetiva, né? Melhora a biodisponibilidade, melhora a ação dessa molécula, né? Que é assim, só para quem não entende esse termo, a empresa não pode patentear uma coisa da natureza. Então, não posso patentear uma cúrcuma, né? Então, o que ela pode fazer? Ela pode aumentar a capacidade do corpo de absorver essa cúrcuma. Então eu vou conseguir uma concentração maior dentro do meu sistema dessa cúrcuma. Eu melhoro essa molécula, né? Então, assim, por exemplo, cúrcuma, coenzima Q10, vitaminas do complexo B, ninguém pode patentear. Por quê? Porque são produtos naturais ou são produtos que o nosso próprio organismo produz, né? Então, não tem como a gente patentear, tanto é que você pode ver que a indústria de suplemento não é a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica já entendeu que o suplemento é importante, então tem algumas coisas que eles também registram, mas não trabalha da mesma forma. Então, realmente, a gente não consegue, nenhuma indústria consegue registrar isso. Então, o que o fornecedor faz? Ele entende qual é a melhor forma de eu trazer melhor biodisponibilidade, né? Que seria isso, a melhor ação desse ativo no corpo, e aí ele vai estudando isso em nanotecnologia, em trazer em moléculas lipossomais, né, em outras formas para eu melhorar essa absorção, né? Então a gente costuma dizer isso, os suplementos não são todos iguais, né? Uma cúrcuma não é uma cúrcuma boa, né, geral. Então, eles vêm trazendo e vêm diferenciando isso. Então, cúrcuma hoje, a gente tem várias no mercado e aí a gente sempre mostra, ó, melhor custo-benefício é essa, com melhor biodisponibilidade, vai ter uma ação melhor, né? E aí, o nosso papel como farmácia é muito orientar o profissional nesse sentido. Né? Principalmente a pessoa que não conhece muito, olha e fala, nossa, com maior biodisponibilidade é essa daqui, eu vou prescrever uma fórmula com bastante dessa daqui. Só que a fórmula fica quase inviável. Por quê? Exato. Porque é uma novidade no mercado, porque o valor é muito alto. Tecnologia, né? Tecnologia envolvida. Então, às vezes, você pega a segunda melhor com um valor muito mais interessante, né? Ou você pega moléculas que já não estão com uma patente única, né, que existe uma outra com valor um pouco melhor, e você consegue fazer uma formulação que esse paciente consiga utilizar. Eu sempre falo que eu gosto de... seja efetivo, né, doutor? Exatamente. A efetividade é a primeira coisa. Mas eu sempre gosto de falar que eu uso pouca suplementação que vai mudando com o tempo. Isso. Eu costumo dizer o seguinte, eu falo isso muito assim para, né, o pessoal que lida mais próximo da gente. O próprio paciente precisa entender onde ele está no tratamento. Né? Por quê? Porque o tratamento com a medicina integrativa, com essa medicina do futuro que a gente vem falando, ele é muito amplo.
né? Então você vai dizendo para o paciente, agora nós estamos aqui, nós vamos melhorar isso, né? E aí o mês que vem nós vamos olhar para esse próximo passo. Por quê? Porque daí você consegue tratar o paciente como um todo, né? Porque é o desejo do paciente que vem, né? Não sei se no seu dia a dia. Sim, e o né? engraçado é que ele esquece o anterior, entendeu? Olha, eu tô com uma enxaqueca, eu tô terrível. Aí a gente pergunta, e aí, como é que você tá? Fala, meu intestino não tá funcionando. Falou, mas a enxaqueca? Não, acabou. Esqueci da enxaqueca. E ele veio por conta da enxaqueca. Ele veio por conta da enxaqueca. Então a gente mostra, olha, aqui você estava com enxaqueca, agora não tem mais. Agora vamos pro nível 2, você passou de fase. Passou de fase. E aí é muito papel do médico ir falando isso, que é isso que você falou. Suplementos tem milhares, né? São milhares. Mas dá para usar tudo para todo mundo? Não, nem é racional que seja assim, né? Exatamente. Então é muito importante que o paciente vá entendendo, olha, agora eu estou nessa fase, então nós vamos melhorar seu metabolismo, vamos desinflamar, né? Então agora é sua enxaqueca, vamos olhar para isso. Agora meu intestino que não funcionou direito, vamos olhar o que está acontecendo, por quê, né? Então o paciente que vem buscar o médico com esse olhar, ele, né? E ele quer ficar, né? Ele traz a família, porque ele melhora de modo geral, né? É muito importante, né? E também, quando a gente coloca muito suplemento na mesma fórmula, né? Além de ficar mais caro, você corre riscos. Porque às vezes você está colocando medicações que vão agir no mesmo lugar. Medicações ou até fitoterápicos, que vão agir no mesmo local. Então você pode fazer uma insuficiência hepática medicamentosa com suplemento. Se você não sabe o quanto que você está dando daquilo ali, ou você coloca dose máxima de tudo, não pode, você está associando medicações. Então, esse é um conhecimento muito interessante e que eu acho interessante na farmácia de vocês, que assim, vocês não deixam nem sair, né, uma fórmula. Tem uma fórmula meio estranha ali, e falou, não, isso aqui não está certo, não dá para fazer. Porque assim, né, doutora, nossa preocupação sempre é o resultado final do paciente, assim como a de vocês. Mas assim, a gente precisa prezar por esse mercado do suplemento, né? Nós fazemos parte desse mundo. Então, assim, não dá. Às vezes é uma coisa muito... uma dose muito alta, não. A dose indicada não é essa. Vamos tentar nessa mais baixa? Sabe? A gente mesmo faz a sugestão, né? Olha, o orientado é essa dose. Essa combinação não vai ser legal, né? Então, assim, de ir mostrando... Até você falou a questão do custo. A gente gosta muito de falar isso. Olha, esse ativo que saiu agora é muito bom. Né? Os estudos dizem que é muito bom, é claro que a prática clínica é que mostra, a gente sabe disso, né? Mas a gente é muito caro ainda. Então, é custo-benefício, você vai ter que avaliar, né? Não, aqui é isso que você falou, mas às vezes é melhor a gente usar coisas que estão um pouco abaixo, né? Mas que também tem uma ótima resposta e que a gente consegue ter um custo-benefício melhor. E que ele consiga usar por mais tempo. Ele vai ter que aderir, exatamente. Porque se ele não adere, não tem resposta. Não adianta ele comprar uma vez o suplemento. Não adianta. Vai Nada resolver. É uma vez, Eu brinco, assim, que às vezes eu tô lá pela farmácia, o paciente chega e fala, agora eu vivo aqui nessa farmácia. Quando que eu vou parar de usar? Eu falo, agora é eterno, né? Porque a gente vai envelhecendo, vai necessitando cada vez de uma coisa, né? Então, assim, é normal, o corpo vai... E a pessoa que passa a usar, né, doutora, a suplementação de forma eficiente, coerente, ela fala, meu Deus, eu não posso mais viver sem isso. É quase Exatamente. Que assim, né? Como se eu botasse um óculos nela, como é que vai tirar o óculos depois, né? Depois, como é que eu vivo agora sem isso? É quase assim, né? Então, o médico precisa ser muito coerente. E nós, do lado de cá, também, né? Porque não adianta. É isso que a gente tá falando. O paciente não vai se manter, né? Uma fórmula lá de 3 mil, 4 mil, não vai, né? Então a gente precisa também olhar para isso. Então, assim, o papel da farmácia de manipulação é muito amplo, né? Porque, por exemplo, lá na farmácia a gente se divide assim: a Aline cuida de toda a produção, né? Então toda a parte dos laboratórios, tudo que acontece é a Aline que cuida lá. E aí a gente fica aqui no meio, eu e ela, ó, então precisamos melhorar isso aqui nessa forma. Ah, tá, então fala que agora esse ativo chegou. Então, né, a gente faz essa ponte. E isso é muito sério para a farmácia de manipulação. Por quê? Porque não adianta a gente, chegou um ativo caríssimo. Será que alguém vai prescrever um ativo tão caro? Exatamente. Né? Que saídas a gente pode dar para o médico dentro dessa linha, dessa espécie, desse ativo? Né? Então, a gente também faz muito esse papel. E às vezes ele prescreve isso e vai em outra farmácia e ela coloca outra coisa no lugar, mais barata, e dá uma diferença muito grande de valor. Né? Fala, uma farmácia está dando um valor aqui, a outra está dando outro, essa farmácia dá 2 comprimidos, essa farmácia dá 4. O que está acontecendo? Explica um pouquinho de fator de correção para eles. É assim,
Agora, com a tecnologia, a gente já tem diminuído muito essa questão de fator de correção, porque os próprios fornecedores já mandam a matéria-prima padronizada muito mais pura, né? Mas quando a gente não... isso são as matérias-primas padronizadas, que é isso que é ela ter um grau de pureza muito maior, né? Mas muitos ainda acontece, magnésio, né, que é um íon muito usado, um mineral muito usado, ele vem com um fator de correção assim, por exemplo, a 80%, né? Mas você não prescreve, você não quer 80%, você quer 100%, né? Então, a gente precisa corrigir esse produto e colocar isso, quando a gente vai fazer essa correção para trazer ele para 100%, isso aumenta volume. Exatamente, isso aumenta volume. E pode mudar de lote para lote, inclusive. Né? Então, um lote vem a 80, o outro vem a 90, então a gente mostra isso muito para o paciente. Olha, isso aqui não está numa cápsula só porque não cabe numa cápsula só. Então, a sua dose, até a gente orienta isso para o prescritor, né? Para as pessoas que lidam, coloca na receita sempre em dose. Porque a dose não é uma cápsula, né? Certo, então, perfeito. assim, a dose pode ser 2, pode ser 3 cápsulas. Então, isso vai variar muito e vai variar de farmácia para farmácia. Essa história de trocar a matéria-prima é uma coisa muito triste, né? Até. Porque a gente não está falando de uma farmácia, a gente está falando de um ramo, né? Então, é muito ruim para a classe toda que alguém faça isso, né? Porque, por exemplo, você prescreveu Cureite, né? Eu não posso usar cúrcuma 95%. Exatamente. Eu tenho que usar Cureite, né? Então, isso é muito sério. E é por isso que eu falo isso. A gente trabalha muito isso também com o profissional. Farmácia de manipulação é confiança, né? Você precisa confiar naquilo. E lembrar que não tem salmão por R$10, né? Se estão te cobrando R$10, deve ser truta salmonada, né? Aquela truta que come o corante. Porque não tem. A gente fala isso, né? Quando o paciente vem pra gente e fala, nossa, mas eu cotei aí, deu 280 e na outra deu 70. Eu falo, olha, nós não estamos falando da mesma coisa. Não tem como, né? Não tem. Eu posso falar de mim, a gente jamais vai falar do outro, né? Mas a gente não tá falando da mesma coisa, né? Porque é isso que você falou, você não come um salmão, né? Pelo preço de truta. Então, a gente precisa entender isso e a gente vai mostrando isso para o paciente. Mas sabe o que fica, doutor, no final? Eu falo isso, que quando a gente faz uma medicina como essa, tá? E tem um trabalho sério, a resposta é o grande resultado, né? Então, assim, é isso que eu falo. Gente, não fica brigando por conta de coisa, sabe? Não vai levar a nada. O paciente está tendo resposta, né? Essa é a pergunta. Ele está satisfeito? Ele tem resposta? Porque pode ser que, por exemplo, vou te dar um exemplo, acontece, nós não somos perfeitos. Adriana, olha, um transdérmico do meu paciente esse mês, vamos olhar, é gente que produz tudo do começo ao fim. Nós não estamos livres de nada, né? Nós não somos 100%, né? A gente gostaria de ser, mas alguma coisa pode acontecer no meio do caminho. Então, assim, mas a nossa preocupação final é com esse resultado do paciente. Né? Então, e é isso que fica, né? Não vai adiantar a gente ficar discutindo, é isso que eu falo, não, o paciente achou por 3 vezes menos. Ok, né? A gente não pode fazer muita coisa quando é assim. E fora a tecnologia que vocês estão empregando agora, que eu acho que em Campo Grande é a única que faz esses comprimidos de alta compressão, não é? A gente comprou, né? Já é a segunda máquina que a gente tem de alta compressão. Por quê? Porque a gente entendeu, na verdade, quando a gente comprou alta compressão, sempre é na curiosidade, né? A ideia era comprimir o volume das cápsulas, né? Só que os comprimidos, porque assim, por exemplo, uma cápsula da 4, a gente queria tentar comprimir e fazer daquilo um comprimido. Entendi. Né? A ideia era essa. E aí, esse comprimido que é feito nessa comprimideira que a gente tem, ele não fica lisinho. Né? Ele não fica tão lisinho, porque não é da indústria, né? Não é com aquela altíssima tecnologia da indústria. E aí ficava ruim para o paciente engolir. E aí a gente foi pensando em formas de otimizar essa alta compressão para a mucosa, né? Por quê? Porque tem um tempo já que se estuda muito mucosa, né? Agora, para você ter uma ideia, tem uma adrenalina, sabe? Que são canetas que estão estudando para a mucosa. Olha só, para absorver pela boca. Pela boca, pela mucosa bucal, né? Então, isso é muito legal, porque o paciente que tem risco de anafilaxia, né? De choque anafilático, ele às vezes tem que andar com a caneta, né? Sim. E aí já está se estudando essa adrenalina para uso em mucosa para ser muito mais rápido, né? Todo mundo conhece algum medicamento que você usa sublingual e fala, nossa, é muito rápido, né? Então foi nesse sentido que a gente foi otimizando
a resposta dos comprimidos. E aí a gente trouxe bastante coisa para a mucosa oral. Por quê? Porque a mucosa tem uma célula que se renova muito, né? Então ela é uma célula que absorve muito rápido. Eu não sei se você já usou anestésico no lábio, é muito rápido que vai para a boca, né? Daqui a pouco tá toda a sua língua, a sua bochecha já tá, porque a mucosa ela tem uma capacidade de absorção muito, muito otimizada. E aí, com isso, a gente foi trazendo comprimidos. Eu até trouxe alguns para mostrar. E pensando também naquelas pessoas com dificuldade para engolir. Pra deglutir. Às vezes são várias cápsulas que ela tem que tomar. Porque, às vezes, o paciente fala, eu quero uma cápsula só. Mas para uma cápsula só, fica uma cápsula desse tamanho. Então, é muito melhor para ele que seja 2 ou 3 menores do que uma cápsula muito grande. Com certeza. Né? Mas eu adoro o produto sublingual, produto de absorção oral. Eu acho que são muito mais interessantes, com dosagens menores, né? E com ação mais rápida. Mais rápida. E aí, assim, a gente não tem efeito de primeira passagem, a absorção é muito rápida, né? Então, assim, a sensação que a gente tem, e os estudos mostram isso, é que é muito mais efetivo, né? Eu não dependo de um trato gastrointestinal funcionante, né? Tudo tem que colaborar para essa absorção. Com o comprimido de alta compressão, né? Que aqui é um exemplo que a gente tem, que a gente faz várias coisas na alta compressão hoje, tudo é via mucosa. E o que a gente fala é o seguinte, é uma balinha, chupa a balinha, põe em contato com toda essa mucosa, não se usa mais sublingual, que precisa ser só embaixo da língua, né? A gente tinha isso no passado, por quê? Porque a gente via as veias, né? Então a gente pensava ali é muito irrigado, né? Diz que na verdade é um pouquinho maior a absorção sublingual em relação ao bucal, mas tá valendo. Tá valendo, na verdade hoje não tem mais assim, se você não conseguir manter embaixo da língua, né, não vai absorver, não é assim. Tanto é que tem uma forma farmacêutica, né, que é o strip, que eu não sei se todo mundo conhece, que é um papelzinho que a gente coloca, inclusive esse aqui, ó, é complexo B na fase ativa. É um papelzinho mesmo, ó. E a absorção é via palato, né? Ele gruda no céu da boca. No céu da boca. Então você coloca sobre a língua para ele colar no céu da boca, né? E aí tem vários estudos mostrando também o quanto o palato é receptivo para isso, né? Então isso é muito legal. E aí a gente foi desenvolvendo isso e trazendo, inclusive agora, doutora, a gente está organizando para mostrar para vocês o que é possível fazer no strip, o que é possível fazer na alta compressão, para que vocês tenham visão disso, né? Porque às vezes você tem uma prática de usar um ativo na alta compressão, né? Então a gente está organizando isso para que vocês tenham, colocando também uns corantes naturais para o paciente. Esse aqui não é, porque, né? Por exemplo, a vitamina B12 é horrível, né? Oral assim é horrorosa. E essa daí tem criança consegue tomar. Super consegue, eu dou para os meus filhos. É muito legal, eles tomam numa boa. Agora a gente tem até ferro assim, né? Então, assim, isso é muito legal para criança. Ferro no chocolate. Ferro no chocolate, ferro na gota agora, totalmente sem sabor, sabe? Então, assim, as crianças conseguem usar. Então, a gente vai achando saídas, né? A tecnologia vem trazendo uma forma da gente achar saídas, né? Então, a gente tenta... E é isso que você falou, otimiza para o paciente. Né? Ele gosta de falar, não vou engolir sua cápsula, agora é hora de eu chupar minha balinha, agora é hora de eu usar meu strip, não é? Dá uma... Mas é muito legal. E aí a gente vem buscando tecnologia para trazer a melhor opção para os pacientes, né? Para que eles aderam melhor. E o que é isso aí que você trouxe pra então, gente ver? Aqui a gente tem uma novidade agora, que são as gomas, né? Isso aqui, ó, tudo que a gente tem em balcão, não somos nós que produzimos, né? O que a gente tem em balcão são empresas terceiras que a gente faz todo um crivo pra, né? Trouxe uma pra você ver. Ó, é uma goma mesmo. Essa aqui é de colágeno, né? Que é um colágeno que tem afinidade pela pele, né? Tem tropismo pela pele, pela célula da pele mesmo, isso já é comprovado, que é o colágeno verisol. Então, é uma goma com 2,5 gramas de colágeno. Então, é muito legal, porque a pessoa come, né? E absorve esse colágeno através... Teoricamente, a dosagem diária já. Né? Diária, já é a dosagem recomendada. E a gente trouxe ela de creatina também agora. São 3 gramas de creatina por goma, porque tem paciente que não gosta de tomar na água, né? E a creatina é um ativo que tem se falado muito, mas a resposta final dela é cerebral, né?
O condicionamento cerebral para a pessoa de idade que não está fazendo exercício físico, a gente usa até à noite para ela tomar. Exatamente. E a indicação da neurofarmacologia é que se ela tiver que fazer uma opção de horário, que seja à noite. Porque daí tem um repouso, né, desse cérebro e a melhor absorção dessa creatina. Que a creatina ela vai funcionar, né, como um depósito de energia, né? E aí a hora que eu preciso, ela tá ali. Então, ela é muito legal a resposta da creatina, que falou-se muito tempo só em esporte, né? E agora as pessoas buscam creatina e essa foi uma saída que a gente achou que é na goma, né? Por esse aumento de doença crônica, eles estão usando muito a creatina associada a ômega, associada a triglicerídeos de cadeia média, tudo pensando numa nutrição cerebral melhor. A gente fala o seguinte, que a medicina integrativa, né, doutor, ela vai pensar sempre nessa, a gente diz assim, limpeza e nutrição, né? Então eu desinflamo esse paciente e nutro ele melhor. Exatamente. Isso. O seu corpo vai responder de forma muito melhor a hora que você tiver. Você não tá livre, a gente não tá livre de nada, né? Mas a hora que você tiver, a hora que você se deparar, ou não vai ter mesmo, mas a ideia é que seu corpo responda melhor, né? A hora que você se deparar com uma doença, com uma... Então é isso que você falou, elas se complementam totalmente. E isso já tá mais que esclarecido, né? Não tem mais... Eu sempre brinco, nós dois fazemos exercício no mesmo lugar. E o professor chega lá e fala, ei, você tá animado hoje? Eu falei, não, mas é remédio. Né? Aumentar a massa muscular é remédio para não ficar doente. Então tem que ir com perseverança e continuar fazendo. Então o paciente acaba adquirindo uma disciplina. Sabe, do que faz muito mal para ele comer, né? O custo-benefício, será que vale a pena eu fazer isso daqui neste momento? Né? Quanto que isso vai me custar no futuro próximo? Então o paciente começa a aprender o que ele come que faz bem, o que ele não pode comer. Então é muito interessante porque é um aprendizado de vida, reaprender a cozinhar, descobrir que existem outros alimentos. Outras possibilidades, né? Eu falo o seguinte, que eu enxergo, porque eu encaro muito assim a minha vida. Então eu enxergo a medicina preventiva, é isso que a gente faz, a suplementação, tudo isso, como um processo evolutivo, né? Você não sai de um café com açúcar para um café totalmente sem açúcar amanhã. Não é assim. É um processo, né? Você passa por um adoçante natural, aí você fala, não, acho que agora já dá para eu tomar um café sem açúcar, né? Então, é um processo que a gente faz. Então, eu falo isso, que eu acredito muito, porque eu acho que nós estamos aqui para evoluir. Então, isso que a medicina preventiva faz, né? É um processo evolutivo para a pessoa, porque assim, exercício, dá para discutir que não dá, alguém vai ficar sem? Não vai, gente. É remédio, é isso, entendeu? Deve ser elencado antes de tomar qualquer coisa, eu preciso me exercitar, né? Me entupir de glúten, de pão, É legal? Não é, já está esclarecido que não é, né? Então, eu tenho que ver que dia que eu vou deixar aquele pão, como é que eu, né? Então, a gente vai entendendo o que faz bem e o que faz mal, para que a gente evolua nesse processo. E a vida também é assim, né? A gente está aqui para isso, é uma passagem só, e a gente precisa evoluir. Cuidar do templo, né? Do nosso templo Independente da crença, né? Independente da crença. E, às vezes, um dia que você quiser bater a cabeça na parede, pelo menos usar um capacete para bater a cabeça na parede, né? É isso mesmo. É bem isso mesmo. Então, assim, a gente fala isso muito, né? Assim, por exemplo, enzima, né? Coisa que a gente sabe que pode ajudar nessa digestão. Às vezes o paciente chega todo ferrado mesmo, né? Vocês tratam muito isso, ó, vamos melhorar aqui, vamos fazer, né? Então, se você melhora o processo digestivo do paciente, você já melhora muito ele, né? Então, e ele vai entendendo isso. Ele fala, cara, dá pra ser, né? E aí, assim, você vai passar 20 dias sem ter gases. O dia que você tem, é terrível, né? Aí você fala, cara, não dá mesmo pra eu comer mais isso, né? É um processo. Mas é muito legal, né? Porque o corpo responde muito bem, né, doutor? Eu tinha um problema de constipação crônica, assim, intestinal, né? E hoje eu vejo meu intestino funcional e falo, gente, sabe? Porque é um processo. E o paciente fala pra gente, olha, eu tô melhor, eu tô mais feliz, meu cérebro tá voltando a funcionar. Então é um ganha-ganha, é muito interessante. Não é só uma questão de vai lá, usa o suplemento, vem aqui, faz esses exames, faz esse injetável, não é isso.
né? É um processo que ele vê tanto ganho, o paciente vê tanto ganho, que ele quer para os outros, ele quer para os dele, né? Ele fala, não, vou trazer minha mãe. A gente vê isso todos os dias, a gente tem relatos diários. Eu falo isso muito da medicina integrativa na psiquiatria, né, doutor? O quanto ajuda os pacientes, Sim. né? Então, assim, não tem mais isso, só o doutor Daniel. Não, vários profissionais a gente vê, né? Abrindo a mente, a gente estava falando disso antes de começar, né? É uma mente que se abre e não se fecha, né? Tem um psiquiatra americano que ele fala que quando ele trata só com medicação, um caso de depressão grave, ele consegue melhorar um paciente em 10. E quando ele trata com alimentação, são 4 pacientes em 10. Olha só. Que ele consegue melhorar. Quando Então ele fala, associa. por que não utilizar as duas coisas? Entendeu? Vou conseguir um resultado melhor, eu vou dar uma muleta para ele inicialmente, mas ele vai entender que a razão do problema dele não é só algum trauma que ele passou, mas que tem muito a ver com a produção de neurotransmissor lá no intestino, que ele está deixando de produzir por algum motivo, e aí nós temos que procurar a causa, né? Como ele está tocando essa vida, né? Como eu estou cuidando da minha saúde, né? Eu gosto muito de uma máxima que é assim, sem saúde, a gente não vai fazer nada, né? A gente não vai trabalhar, a gente não vai ser produtivo, a gente não vai ser bom pai, boa mãe, não é? Não tem jeito. Então tem que ser o primeiro ponto, né? E aí é isso, a medicina integrativa, a medicina regenerativa do futuro aí, ela busca isso, cuidar da saúde do paciente, né? Isso é muito legal. E aí, assim, a gente vai se encontrando, né? Eu falo isso, né? As pessoas vão se encontrando, porque o médico quer, o paciente quer, né? E aí esse paciente já vem chegando com uma nova visão, então é muito legal, porque é uma força, né? Que rege tudo isso. E do futuro da Pharmalab, o que você me conta? Então, na verdade, assim, a gente já olhou para muita coisa, né? Tipo injetável, implante, que a gente sabe que é uma tendência, né, de algumas coisas, mas hoje o nosso foco ainda está em nos desenvolver melhor na parte do oral mesmo, né? Por quê? Porque tem muita tecnologia, muita coisa chegando, né? A gente sabe que daqui a um tempo vai ter, sim, algumas pílulas mágicas, né? Isso é uma tendência, né? Vai ter algumas coisas que vão ser tão otimizadas, que o paciente vai tomar e vai ter uma resposta muito boa em várias áreas do corpo dele, né? Então, assim, a gente quer estar muito atento para isso cada vez mais, e o nosso foco é desenvolver, hoje o nosso foco é dentro do produto manipulado mesmo, né? Dessa fórmula mesmo que ele recebe no pote, para ele usar de forma oral. Então, por exemplo, um exemplo que a gente usa muito lá é as vitaminas lipossolúveis, né? Então, a gente já faz essas vitaminas no óleo, né? Quando chega de algum profissional que não conhece a gente pergunta, olha, você já conhece isso aqui, né? Porque se a gente fizer no pó, como você está prescrevendo aqui, não vai ter, não vai ser otimizada essa absorção, né? Então, de ir mostrando isso. Então, eu acho que esse é muito o nosso papel, de estar contribuindo com o profissional, com essa questão de mostrar para ele o que é melhor, como esse paciente vai responder melhor, né? Melhor para esse organismo. E a gente, hoje, o nosso foco é esse, assim, de realmente conseguir evoluir junto com vocês nesse processo. Gente, maravilha. Vocês gostaram da entrevista? Eu adorei. Adriana, muito obrigado. Espetacular. Temos que chamar você mais vezes aqui também. Vão me mostrando. A gente pode juntar para ir falando de suplemento, mostrando as diferenças, né? É muita coisa para falar, a gente sabe disso, né? Então, assim, se a gente for falar o que é essencial, é muita coisa pra gente falar, né? Mas, assim, eu acho que um a um o paciente vai construindo a história dele, entendendo o que é importante para ele, e a gente aqui do outro lado na farmácia tentando entregar a melhor fórmula para ele. Maravilha. Obrigada a você também pelo convite, obrigado. doutor. Até a próxima.